Olá, pessoal! Então, nesta semana vamos falar sobre a banca IADES. Banca IADES, a gente sabe, costuma cobrar muita gramática nas provas de língua portuguesa. Na verdade, não é uma prova de língua portuguesa muito boa, porque além de ela cobrar muita gramática normativa, ela ainda cobra questões muito simplórias. Mas eu escolhi aqui uma questão de uma prova, porque eu queria trazer para você o texto injuntivo. Na verdade, essa tipologia injuntiva ela tem sido muito cobrada em todos os concursos. Então eu trouxe para você e já aproveitando, trazendo um poema, porque a gente sabe que ultimamente tem sido frequente a cobrança de textos literários nas provas e poemas, né, que são difíceis para nós brasileiros. O brasileiro não tem muito tempo nos dias de hoje de ler poemas. E aqui tem um poema fantástico do poeta contemporâneo amazonense Tiago de Mello. Eu particularmente adoro. Então olha só o título do poema: Estatutos do Homem. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Ele escreveu este texto em Santiago do Chile, em abril de 1964. Olha a questão cobrada pela banca IADES. Ela diz: quanto aos aspectos gramaticais e semânticos do texto, assinale a alternativa correta. Turma, eu vou ler todas elas, quero que você já de cara me diga qual é a correta. Letra A. Em virtude de sua finalidade normativa, o texto caracteriza-se pela predominância de frases imperativas, com uso de vocabulário técnico próprio da área legislativa e com sintaxe sofisticada. Letra B. Após as expressões fica permitido, fica decretado, fica estabelecido, a vírgula deveria ser usada para conferir ênfase ao caráter normativo da frase. Letra C. O emprego predominante de verbos no tempo presente garante a firmeza das determinações feitas no texto. Letra D. No trecho "O homem confiará no homem como a palmeira confia no vento", a presença de um recurso estilístico que consiste na atribuição de sentimentos, traços psicológicos e ou comportamento humanos a seres inanimados ou animais. Letra E. O texto dá um tratamento cientificamente neutro e objetivo ao tema, pois legisla sobre questões de interesse de toda a humanidade. Eu espero um pouquinho e te pergunto, que letra você vai dar aqui como correta? Qual é a única possibilidade que você tem aqui? Muito bem, se você se decidiu pela letra D de dado, corretíssimo. Mas antes disso eu quero comentar com você este texto, para depois nós comentarmos as questões. Primeira coisa, este texto parece ser injuntivo, mas não é. O que a gente aprende a respeito do texto injuntivo? Ora, injunção significa ordem, mandado. Então é injuntivo, ou instrucional, ou prescritivo,
qualquer texto que vise a dar avisos, a dar ordens, a fazer advertências, a prescrever normas de conduta, a prescrever procedimentos. Tanto que a definição é essa, ele é injuntivo ou instrucional se ele dá aviso, se ele faz advertências. E ele é injuntivo ou prescritivo quando ele prescreve normas de comportamento, como são, por exemplo, as leis, os artigos, os estatutos e regimentos. Pois muito bem, professora, mas o regimento, o estatuto não é um texto injuntivo? Verdade. O estatuto, o verdadeiro estatuto do homem, por exemplo, é um texto injuntivo. Este texto do poeta Tiago de Melo é uma paródia ao verdadeiro estatuto do homem. Observe que ele escreveu como título deste poema Estatutos, justamente porque ele faz uma paródia. Ele parece ser injuntivo, mas ele não é. Isso aqui é um texto que pertence ao universo literário. Observe o lirismo com que ele trata as questões, quando ele diz que a partir de agora haverá girassóis em todas as janelas. Ora, olha a poesia presente neste poema, olha o lirismo deste texto. Não tem como ele ser injuntivo, porque os injuntivos são textos sérios que visam sim a prescrever normas de conduta. Então este texto não é efetivamente injuntivo, embora ele pareça ser. Vamos então ver as questões porque estão erradas. Letra A. Em virtude de sua finalidade normativa, o texto caracteriza-se pela predominância de frases imperativas. Primeiro, ele não tem finalidade normativa. Segundo, quando ele tem essas frases imperativas, elas são apenas um simulacro, já que se trata de uma paródia. O que é uma paródia? Paródia é quando você traduz um texto ou copia algo de um texto, só que subvertendo a sua essência, porque o objetivo é fazer uma crítica, fazer uma sátira. Nesse caso aqui, o poeta quis apenas fazer uma brincadeira com o verdadeiro estatuto do homem. Então, o que torna este item errado? Ele não tem finalidade normativa e as frases imperativas não são, de fato, imperativas. Letra B. Após as expressões fica permitido, fica decretado e fica estabelecido, a vírgula deveria ser usada. Jamais, jamais, porque aqui você tem uma ideia de restrição. E o que nós sabemos a respeito da ideia de restrição? Não pode vir separada por vírgulas, porque aí ela se tornaria uma explicação, algo acessório. Então, em hipótese nenhuma, você pode usar aqui uma vírgula, porque você perde essa ideia da restrição. Letra C. O emprego predominante de verbos no tempo presente garante a firmeza das determinações. Isso é errado. Isso é errado. Ele contém verbos no presente, mas isso não significa que os verbos no presente deem a esse texto essa assertividade toda. Portanto, este item é errado. A letra E. O texto dá um tratamento cientificamente neutro e objetivo ao tema, pois legisla sobre questões de interesse de toda a humanidade. Olha este item como foi bem feito. O verdadeiro estatuto do homem legisla sobre questões de interesse de toda a humanidade? Sim. O texto do poeta amazonense Tiago de Melo é uma paródia, uma brincadeira, então não legisla sobre questões, tampouco dá tratamento cientificamente neutro. Pelo contrário, esse texto ele é carregado de subjetividade e de lirismo. Agora vamos comentar a nossa letra correta, que é a letra D. Olha só, no trecho, o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, a presença de um recurso estilístico que consiste na atribuição de sentimentos, traços psicológicos e ou comportamento humanos a seres inanimados ou animais. Pois muito bem, que recurso estilístico é este? Isso aqui é uma figura de linguagem chamada personificação, que é exatamente isso, é você atribuir características de pessoas a animais ou a coisas. Quando você diz que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, você dizer que uma árvore confia no vento é você atribuir a ela capacidade de raciocínio, ou seja, atribuir a ela uma característica de humanos, de pessoas. Portanto, é uma figura de linguagem chamada personificação. Guarde bem, essa figura de linguagem ela é chamada de personificação no seu ramo latino, no seu ramo grego ela é chamada de prosopopeia.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e fiquem atentos a esses textos injuntivos que andam caindo com frequência, tanto os que são efetivamente injuntivos, como aqueles que parecem ser, mas não são. Muito bem, semana que vem a gente volta com outras questões. Até breve!